Magia. Esta é a palavra que define a verdadeira liberdade para o ser humano. O que é magia? Ora, uma das grandes características da magia e da própria liberdade é não serem exatamente definíveis. Aquilo que se pode definir e classificar facilmente não poderia significar um verdadeiro caminho de liberdade para aquelas entidades que aspiram pelo infinito. E como se alcança, então, uma tal forma de liberdade? A grande chave da libertação tem sido ensinada há muito tempo. Porém, saber nem sempre é garantia de poder. É preciso antes querer sinceramente a libertação. Esta chave é o equilíbrio, representado nas filosofias espirituais através de dualidades que servem de balizas para a experiência plena e harmônica dos contrários, possibilitando então a liberdade em relação a elas. Uma vez que o equilíbrio ou a harmonia tem o poder de criar novas dimensões, livres e superiores em relação às suas bases. Numa palavra, a harmonia é a grande chave para a transfiguração das coisas. Daí a doutrina do Tao falar do Yin e do Yang. E muitas escolas esotéricas, como a alquimia e a maçonaria, enfatizarem as duas colunas do templo. O budismo também sempre ensinou o caminho do meio. E mesmo no cristianismo existem alusões a esta premissa sagrada. Contudo, as coisas seriam bem mais difíceis caso a própria natureza, que é a raiz material da humanidade, não fizesse a sua parte para estimular estas harmonias na existência humana. Podemos dizer que isto já se realiza através da própria renovação humana, que se dá mediante a interação das duas colunas humanas que são os gêneros masculino e feminino, resultando na geração de novas criaturas. E numa dimensão mais propriamente cultural, mas ainda natural, podemos encontrar, por exemplo, as configurações climáticas especiais existentes em certas regiões do planeta. De fato, existe no imaginário da humanidade um forte sentimento de que o paraíso seja um local onde reina uma eterna primavera. A tal ponto que a própria palavra primavera significa a primeira verdade. Talvez por esta razão é que Ibn Arabi, dito o mestre dos mestres, afirmava que o mundo foi criado sob o signo de Libra. Onde ocorre, aliás, a primavera no hemisfério sul.
O tema seria inclusive evocativo das lendas de Shambhala, na medida em que o seu Supremo Senhor, Sanat Kumara, teria vindo ao mundo sob um ciclo maior de Vênus, que é o regente de Libra por excelência. O fato teria relação com a chegada da quarta ronda de evolução planetária da astrologia esotérica, regida pelo quarto planeta, que é Vênus, associado ao chakra do coração. O contexto se funde, porém, ao signo contíguo de Virgem, que é aquele da natureza, traduzindo o próprio nome dos Kumaras. São signos das eras que correspondem, enfim, à raça lemuriana, que foi a primeira raça raiz da presente ronda mundial. Então, estas questões maiores talvez conferissem ao mito primaveril das origens um sentido todo especial. No entanto, no tocante ao aspecto climático em si, talvez fosse necessário repensar um pouco este conceito tão evocativo da magia da primavera. Eis que a grande senda da vida coloca na base de tudo a própria questão das polaridades, como vimos, a partir das quais, sim, temos a conquista das sínteses superiores e a renovação das coisas. E, neste caso, o clima do paraíso tampouco poderia ser assim tão simples e homogêneo. Por que isto funciona assim? Ocorre que, basicamente, o paraíso verdadeiro não poderia ser uma realidade apenas exterior, onde o ser humano somente recebesse as coisas passivamente. As sínteses em questão devem incluir também uma experiência interior. O tal é basicamente uma realidade universal, isto é, um todo. É ali, então, neste fórum íntimo, que devem ser colhidas as verdadeiras dádivas do paraíso, quando floresce a primavera interior na vida da pessoa, levando aos caminhos da iniciação. Por isto, devemos aprender a fazer a distinção entre a verdadeira equidade e a homogeneidade simples.
daí, podemos começar a procurar em nosso planeta regiões caracterizadas por esta espécie de harmonia, sinalizando, quiçá, a natureza do verdadeiro paraíso. E, sem espanto, descobriremos que estas regiões encontram-se também diretamente ligadas aos grandes mitos criadores da humanidade. Podemos começar, então, pelo conhecido mito do Gênesis, cuja origem remontaria além da cultura judaico-cristã, alcançando as remotas civilizações sumério-caldaicas. Esta seria, pois, uma boa pista. Afinal, logo descobriremos que a mesma faixa climática contempla muitas outras manifestações semelhantes através do mundo. Como foram as origens da civilização egípcia e vários pontos e cidades de destaque que remontam aos mitos originais. Levando a concluir que se trata realmente de uma realidade climática, entre outras questões talvez ainda mais misteriosas. O que existe, então, de tão especial nesta região? Acontece que estamos ali em pleno centro dos hemisférios, zona na qual as 4 estações são bem definidas e até possuem uma medida de tempo semelhante. Chamamos a esta faixa de mesosfério, isto é, a metade exata do hemisfério. Tais fatos nem sempre ficam claros, porém, ao se observar os mapas, por causa das distorções visuais que a cartografia costuma apresentar. Existem formas quase infinitas de projetar os mapas. E, na verdade, este é até um estudo muito interessante e revelador, porque permite perceber, muitas vezes, as cosmovisões que as sociedades procuram desenvolver. Os mapas usados no mundo ocidental, por exemplo, são eurocêntricos, mas no Oriente ainda existem mapas centralizados no Cairo ou em Jerusalém, também considerados no passado como centros do mundo. As intenções culturais sempre influenciaram a cartografia, e isto não é diferente em nossos dias. O fascínio dos mapas é compreensível, porque, como a palavra diz, ele serve para nos guiar na direção de alguma coisa. Nos ajudam a conhecer o mundo e, em última análise, orientam a nossa própria visão de mundo. Para ter uma visão mais clara daquilo que procuramos, cabe buscar alguns modelos mais raros de mapas, como aqueles que empregam proporções desiguais dos paralelos, respeitando a curvatura da Terra. No desenho circular do globo, porém, toda essa questão tende já a ficar bem mais evidente. Tratemos então de conhecer as virtudes e as características desta região.
A posição central e a presença da simetria sazonal faz com que a zona apresente estações definidas, porém não extremadas, e, de qualquer forma, elas não se demoram nunca a mudar, de modo a permitir uma adaptação confortável aos seus extremos relativos. O fato leva daí a um convívio mais natural com os diferentes climas e com a própria natureza. Na medida em que as pessoas tendem bem mais a se adaptar intimamente às rápidas mudanças, do que a procurar modificar o ambiente numa ou noutra direção, como pelo uso de recursos tecnológicos mais sofisticados para calefação ou para refrigeração. Basta ali, pelo contrário, refrescar-se num rio ou numa sombra no verão. Ou aquecer-se com uma lareira e usar boas roupas no inverno. A importância disto é que, além de conviver com a natureza, fortalecendo a saúde e aprimorando o caráter, as pessoas passam também por uma adaptação psicológica aos climas, desenvolvendo os seus recursos interiores. Claro que estas virtudes não são absolutamente exclusivas desta faixa central. Existem microclimas localizados que emulam bastante bem esta situação, como ocorre em alguns locais mais elevados dos trópicos, embora sem a regularidade e a pujança da faixa mesosférica. Tudo isto pode até soar interessante, mas talvez não ainda o bastante para convencer o observador, por mais que a história registre a importância cultural desta zona climática. Vamos, por isso, tratar de aprofundar um pouco mais o assunto, ainda em termos de natureza, antes de avançar para questões mais propriamente espirituais ou holísticas. Ocorre que toda a zona central é especial para a síntese e a transformação de energias. Temos um exemplo disso nos chamados ecótonos, os meio-ambientes centrais que acumulam e recriam a biodiversidade. Coisa semelhante se passa com aquelas culturas centrais nos continentes. Os estudiosos da atmosfera e dos movimentos dos elementos da crosta dos planetas e até das estrelas identificam perfeitamente o significado disto tudo que estamos a dizer. Algumas faixas da Terra são conhecidas por suas funções concentradoras e transformadoras das correntes atmosféricas. O paralelo 30
é uma dessas zonas e termina por se destacar ao somar outros fatores importantes, tal como a simetria sazonal antes registrada. A partir dos ventos gerados pelos movimentos do planeta, as correntes produzidas pelo efeito Coriolis dinamizam toda a circulação atmosférica. As faixas centrais dos hemisférios, em particular, se caracterizam então pelo poder de produzir ventos e correntes marítimas especiais. Assim como vórtices na forma de ciclones e furacões. Uma vez que combina e transforma as tendências particulares emanadas dos polos e do equador. Tudo isto já pode impressionar um pouco mais, mas ainda podemos seguir avançando nesta direção. Aqueles que apreciam trabalhar com energias podem gostar de saber que as estrelas também apresentam movimentos desta natureza, tal como aqueles que resultam nas chamadas manchas solares e produzem as tempestades solares, consideradas como o fenômeno mais poderoso que acontece no sistema solar, com capacidade de influenciar a atmosfera da Terra, criando também as auroras boreais. E, mais uma vez, os focos de geração e de transformação serão aqueles mesmos mesosférios centrais que já vimos determinar as revoluções das energias atmosféricas na Terra. A partir de tudo isto, alguém pode até tomar coragem para sugerir que outras forças desconhecidas do universo talvez também participem deste festival de energias que acontece nas regiões centrais das esferas. Avançando então diretamente para a espiritualidade, no corpo humano teríamos os chakras como vórtices criados por movimentos energéticos do nosso organismo, em consonância com outras energias sutis. No esoterismo existe também aquilo que se conhece como o homem planetário, que é a soma das energias culturais da humanidade. O homem planetário, na verdade, não é apenas um. Existe uma hierarquia destes entes coletivos, derivado das próprias estruturas planetárias. O grande homem planetário
é a soma absoluta das egrégoras humanas do planeta e possui relação com a divindade. Observando o Sol, vemos que as manchas solares migram entre os hemisférios norte e sul, resultando que elas amadurecem dentro deste ciclo maior. Da mesma forma, a cultura humana interage entre o norte e o sul do planeta, tal como muitas espécies também migram entre os hemisférios. Várias imagens místicas apontam para o sagrado conúbio, tal como a Vesica Piscis, assim como na alquimia e nas próprias religiões. Porém, mereceria destaque em nosso tema a figura do grande arcano, com sua estrutura axial evocativa de hemisférios. Em termos astrológicos, esta unidade tem direta relação com o zodíaco das grandes eras, com possível primazia para o hemisfério norte. Porém, teluricamente falando, sabe-se que o polo magnético da Terra é austral, donde os chineses que inventaram a bússola considerarem o seu polo norte no hemisfério meridional. De fato, uma das chaves deste quadro todo é o próprio magnetismo das esferas. A partir do qual se costuma falar então da formação energética do torus planetário. Porém, também existem os próprios homens hemisféricos, dos quais, de certa forma, os Manus, ou sagrados mentores, são emanações, para orientar na conformação dos ciclos culturais da humanidade, tal como são as chamadas raças raízes. As realidades astrológicas localizadas possuem relação com as estações do ano e as festas sazonais celebradas pelos povos. A rigor, a astrologia social ou solar deveria respeitar estas realidades locais, aproveitando as forças que a natureza desperta. René Guénon escreveu um livro muito interessante chamado Formas Tradicionais e Ciclos Cósmicos, onde analisa as estruturas simbólicas do planeta, associando os polos à cabeça do homem coletivo e o equador ao seu baixo ventre. É interessante que o autor destaca a questão dos homens hemisféricos, afirmando que não existe apenas uma realidade única no planeta, porque cada hemisfério constitui uma unidade própria. E isto tem muita importância para todo o nosso tema.
O grande símbolo da axialidade planetária é a montanha sagrada. Tal como no plano do indivíduo é a árvore da vida. Dois temas sempre muito íntimos. Através do valor de π, se obtém um dos grandes fundamentos da semiótica axial, resultando na geometria triangular. Que é a primeira forma constituída do universo, representando por isto o verdadeiro tijolo da construção das coisas. Neste caso, o tema se relaciona à divindade e à Shambhala, definindo o simbolismo da montanha do mundo. Assim como o próprio simbolismo da cruz axial, conferindo a esta região um supremo papel criador. É preciso notar, não obstante, que a imagem do hemisfério é que estava bem presente nas representações da Terra no mundo antigo, ou aquilo que alguns viriam mais tarde a chamar de Terra plana, quase sempre centralizada pela montanha sagrada ou pelo centro espiritual do mundo. Sucede então que existe uma importante analogia entre o hemisfério com o hemiciclo do ano cósmico, que era o período realmente observado pelas cosmologias tradicionais. Por esta razão, os grandes oceanos eram considerados como um anel não passarás. Porque, caso a humanidade viesse a profanar estes limites, estaria também destruindo a própria ordem na qual ela vivia, como de fato aconteceu quando os europeus descobriram as Américas. Na geometria sagrada, a importância do hemiciclo advém através do raio da circunferência, outra base para a formação de triângulos. No caso, definindo as estruturas seternárias das coisas.
relacionada à loja branca e à Agartha. As mandalas de Shambhala dão destaque então para esta dupla geometria, da tríade central e do setenário circundante, reservando uma porta também para a esfera da humanidade, devidamente associada à região intertropical sujeita às energias zodiacais. Analisando o sistema de chakras do corpo humano, temos no centro sutil deste sistema o chakra do coração. Tomando então como modelo as unidades hemisféricas, esta seria, pois, a exata posição do mesosfério individual, análogo ao centro dos hemisférios que incide sobre o paralelo 30. Uma das consequências deste quadro todo é que as grandes hierarquias espirituais do planeta também costumam estar associadas a estas regiões centrais. Daí observarmos sem muitas dificuldades a grande incidência de nascimentos de avatares ao longo do paralelo 30. Claro que este fato tem sido reforçado durante a raça ária, pelo fato dela estar centralizada nesta zona climática, uma vez que as raças raízes possuem relações importantes também com faixas climáticas, e não somente com continentes ou hemisférios, como demonstra Guénon na obra citada. Porque, de fato, um sem número de centros daquela civilização emergiram ao longo deste paralelo central no hemisfério norte. E para Serge Renan de la Ferrière, que também tratou com muita propriedade da temática axial, este fato se repetiria agora no hemisfério sul. Porém, tal coisa já conferiria, na verdade, a esta região uma dimensão criadora superior que extrapola aquela meramente racial. Então, a natureza central do mesosfério lhe confere também um caráter axial. A simbologia polar esotérica costuma estar conectada à questão das raças raízes, assim como as energias de Shambhala. Tudo isto significa, basicamente, que as raças evoluem ao compasso da evolução do próprio eixo polar na sua jornada sobre a superfície do planeta. E não que exista necessariamente alguma mítica região do norte, muito embora isso também possa ocorrer. O simbolismo axial é, contudo, universal. Há um só tempo físico, psíquico e espiritual. A fisicalidade deriva da geografia sagrada, por exemplo.
O psíquico vem da astrologia, na medida em que tal simbolismo enfatiza a evolução do eixo polar sobre a superfície da Terra. E o espiritual advém da manifestação das hierarquias espirituais, sob o marco desta evolução cósmico-planetária. De fato, o tema axial possui uma ilação espiritual muito tradicional. Entre os sufis, os grandes adeptos de sabedoria são conhecidos como Ketub, eixo. E esta é a verdadeira mudança dos eixos espirituais do planeta que acontece ciclicamente. O mesosfério possui, então, direta relação com as Shambhalas, os grandes polos espirituais do planeta, os quais possuem, entre seus símbolos, a árvore da vida e a montanha espiritual, tal como o sagrado Monte Meru, comumente identificado ao Monte Kailas do Tibete, situado em torno do paralelo 30. O vínculo entre Shambhala e os avatares está bem colocado nas profecias purânicas sobre o Kalki Avatar, que virá para encerrar todo o ciclo desta ronda mundial. Serge Renan de la Ferrière afirmou que a Gartha representa, sobretudo, uma assembleia de sábios, coisa que vários mitos e tradições também confirmam. Naturalmente, o tema remete à grande fraternidade branca, responsável pela direção espiritual da humanidade. O budismo tibetano costuma mencionar a Shambhala setentrional. Um dos significados disto deriva da posição norte da evolução área em geral. Contudo, e como sucede em toda a era positiva, a nova era também traz uma mudança racial. Por isto, o eixo espiritual do mundo está mudando completamente de hemisférios. E enquanto o Oriente adormece e o Norte mergulha nas trevas, está emergindo na atualidade a Shambhala meridional, para custodiar a futura evolução espiritual da humanidade.